na nossa aula de hoje a gente continua em ciências trabalhando um pouquinho do solo, tá bom? A questão do solo, a produção do solo de agricultura, de pecuária, né? A questão de plantação, né? Da agricultura, a questão da pecuária, criação de animais, né? E a importância do solo, de tratar bem o solo, né? De fazer tratamentos, aração correta, plantio correto, criação de animais do jeito correto, para que não tenha tantos danos ao meio ambiente, ao solo, tá bom? Então, ó, no nosso textinho do livro, página 59, a gente tem esse título aqui, ó, Preparo do solo para plantio. Então, a gente já trabalhou agricultura e pecuária, né? Então, a gente vai para essa parte do plantio e cultivo do solo, tá bom? Então, a primeira pergunta para vocês pensarem e responderem depois, após o final do texto e dos vídeos. Ó, todo solo é bom para cultivar as plantas? Todo solo, qualquer tipo de solo, qualquer tipo de terra, de terreno, é bom para plantar, para cultivar plantas? Sim ou não? Tem alguns que são bons e outros ruins, todos são bons, todos são ruins. Pensem aí e respondam, tá certo? Aí o texto continua. As plantações são realizadas em solos férteis. Aí, se liguem nessas informações aqui. Realizadas em solos férteis. Ou seja, que contém características adequadas para as plantas se desenvolverem. Então não é em qualquer solo que a gente planta, né? Tem um determinado tipo de solo para o tipo de planta também, tá certo? Tem solos que tem mais areia, que são para algum tipo de planta. Outros solos têm menos areia, tem mais barro dentro da sua composição do solo. Então servem para outro tipo de plantação, tá certo? Tem solos que tem muita pedra, como a gente já viu na formação do solo, né? Nos milênios que o solo vem evoluindo, aquela questão das pedras irem se desmanchando, né? Se transformando na terra, no solo, né? Então toda essa questão é importante também, tá bom? Então, ó, o texto continua assim, ó. Porém, algumas técnicas podem ser aplicadas ao solo, visando melhorar suas condições para obter maior produtividade. Aí conheça algumas técnicas. Então, olha, mesmo que às vezes, como falei, o solo nem sempre o tipo de solo dá para preparar todo tipo de plantação. Mas tem como a gente preparar o solo de um jeito correto para que ele melhore sua produtividade e seja mais fácil das plantações darem certo, tá bom? Então a gente faz adubação, né? No solo, coloca adubo, coloca produtos que tem substâncias que o solo precisa, tá bom? E que a gente vai aprender mais na frente, tá bom? Tem a própria colocar esterco, né, estrume, colocar outros tipos de materiais para que o solo pegue aquele nutriente, tá bom? E uma das técnicas que a gente vai ver hoje é a questão da aração, a aração de terra, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, ó, onde tem a descrição abaixo. Tratou arando o solo em Mirassol, São Paulo. Mirassol é uma cidade que tem grande produção de alimentos, plantações, tá certo? Tem grandes plantações nessa cidade, em São Paulo, tá bom? Então, olha, a aração diz assim, o texto. A aração consiste em remexer o solo, tornando menos compactado. Com isso, a entrada de ar e de água é facilitada dentro do solo, entendeu? Favorecendo o crescimento das plantas. Um solo, mesmo fértil, é pouco produtivo se tiver compactado. Então, mesmo que o solo esteja com todos os seus nutrientes, esteja bom, seja uma terra que não tenha quase pedra,
tá bom? Que tenha uma quantidade correta de areia e barro, toda essa parte, o solo ideal. Mas se ele tiver muito duro, muito imprensado, compactado, a terra for muito dura, não dá a produção, porque as raízes não vão conseguir perfurar o solo tão fácil, né, para crescer e desenvolver a planta. Por isso a necessidade de arar, porque arar vai o quê? Remexer o solo, entenderam? Vai revolver, vai mexer o solo, vai cortar, né, o solo, como o pessoal que ara diz, essa parte também, de cortar o solo para que ele fique mais fofinho, né, menos compacto, e que essa descompactação vai permitir o que? A entrada de ar e de água, tá certo? Então quando chover o solo assim, ó, arado, ele vai entrar mais água nessa terra que foi arada, tá bom? Do que um solo muito duro que a terra bate e vai embora. Tá certo? Assim como também o solo precisa de ar também, como a gente já viu no caso das minhocas, né? Os vários animais que vivem dentro do solo, né? Ou acima dele, mas que comem aquelas plantinhas, restos de plantas, que servem de nutriente também para o solo e que o solo também precisa de ar, tá bom? Então essa mexida na terra que o arado faz, ele acaba permitindo que entre mais ar no solo e também ele fique mais fértil, tá bom? Então, a partir disso, dos vídeos que eu coloquei, vocês vão responder essa atividade. Uma perguntinha, né? Duas no caso, essa e a primeira para vocês responderem aí. A primeira, né, se todo solo é bom para cultivar plantas, então a partir da leitura, da explicação e da releitura desse texto vocês vão responder, tá bom? E depois essa questão aqui embaixo. Ó. A aração é uma prática realizada há muito tempo. Antes, os arados eram puxados por pessoas ou por animais, né? Como a gente vê em filmes, em desenhos, em histórias antigas e em muitos locais onde não há o trator, uma máquina para arar, o pessoal ara ou empurrando a própria máquina, aquela máquina manual, ou ela sendo puxada por boi, cavalo, jegue, né? Qualquer animal que puxa o arado manual e faz essa aração. Então há muito tempo, desde muitos milhares de anos, que o ser humano planta com a questão do arado, tá bom? Aí, ó, mas com a tecnologia, com essas evoluções, hoje em dia, geralmente os arados são puxados por quem? Por tratores, né? E qual a facilidade? Pense nas vantagens dessa aração por trator, tá bom? A pergunta é: quais as vantagens da prática atual para o agricultor? Qual a vantagem de arar com o trator no lugar de pessoas e animais fazendo essa aração mais simples? Pensem aí e respondam aqui, tá?